Senhoras e senhores, hoje a gente vai falar diretamente do Morumba, ou do Morumbis, né? Agora tem essa paradinha aí no finalzinho, esse Szinho no final aí. Mas eu vou soltar a nossa vinhetinha do nosso Reclamando de Futebol e a gente já começa o nosso bate-papo com o nosso querido Marquinhos. E estamos gravando! Esse é o canal Velhos Reclamões. Eu sou o Acácio Vaz e eu estou aqui junto com meu querido amigo Guto Oliveira no nosso Reclamando de Futebol, no nosso canalzinho dos velhos. Boa noite, Guto. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Acácio. Mais um episódio participando junto aí, com mais um convidado aí bacana pra gente trocar essa figurinha. Falar um pouco de futebol que a gente mais gosta, né? Fazer aquele velho comparativo, né, do futebol de antigamente. É, você gosta, você gosta. E o nosso convidado tem muito a agregar pra gente aí hoje. Excelente. Marquinhos, ô meu querido, tudo bem, cara? Como é que você tá, velho? Boa noite. Boa noite, Acácio. Boa noite, Guto. Prazer tá falando com vocês. Estamos aqui para trocar figurinha, né? Eu que nasci e cresci respirando futebol, né? Hoje continuo com futebol aqui no Morumbi. Eu não gosto de falar Morumbis, mas Morumbi é uma coisa tradicional, né? Uma coisa de quem viveu, né? O São Paulo propriamente sabe da força que é Morumbi, né? Mas obviamente com os patrocínios aí virou Morumbis. Mas estamos aqui para trocar essa resenha. E tô à disposição de vocês. Pô, Marquinhos, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo por aceitar esse convite. Você que é um cara no âmago do futebol ali, né? Como eu costumo dizer. Um cara que vive o futebol profissional no dia a dia ali, né? Dentro do futebol, dentro do São Paulo. E essa coisa de falar do Morumbis, cara, não é só uma questão do funcionário do São Paulo, não. Eu acho que todo torcedor mais velho, assim, acima dos 35 anos, assim, tem essa dificuldade de associar, né, o Morumbis com o São Paulo, né, as futebol clube. Eu não sei, pô, o patrocínio é excelente, né, é top, mas a gente tem um certo carinho de falar Morumba, né? O Morumbi do São Paulo. O Guto não tem isso, porque agora que ele, né, palmeirense aí, velho, agora que ele tá com essa areninha aí, novinha, aí ele fica com essa inveja aí de não ter um estádio tão histórico como é o Morumba. Fala aí. Isso é verdade. Inclusive, quando eu pego o Uber pra vir pra cá, que eu moro aqui na Vila Sônia, aí o pessoal vê o endereço e tal, falou, pô, e veio com a roupa de São Paulo, né? O pessoal fala, você vai pra onde? Falou, vou pro Morumbi. Não, Morumbi. Eu não consigo falar Morumbi, eu falo cara do Uber, né? É o que você falou, né? São algumas gerações que viveu vários títulos aqui dentro, né? Que tem até a gíria Morumba, né? E, então, às vezes, fica difícil pronunciar. Como você falou, é um estádio antigo, né? Que foi reformado em 96, onde colocou aqueles amortecedores, né? Enfim, e é um estádio fantástico, um dos mais antigos aí do Brasil. Histórico, né, cara? Com muita história, né? Com muita história. Pô, demais. Não só títulos do São Paulo, mas como do Corinthians, do próprio Palmeiras. Exatamente. Santos, né? E de vários clubes grandes aí pelo Brasil, né? Mas, ô Guto, o Palmeiras fez muita festa no Morumbi? Eu não lembro muito de festa do Palmeiras, não. Sinceramente. Eu já falei pra você parar de falar do Palmeiras, que eu sou profissional. Aqui eu não tenho time, tá? Já falei que eu sou profissional, aqui eu não tenho time. Para com essa história, aqui eu sou o Guto profissional. Entendi. Você já sabe, né? Ô Marquinhos, o São Paulo, na época que você jogou nas categorias do Sub-17, Sub-20 ali, né? E, cara, quem despontava na sua época aí no São Paulo como jogador, quem tava despontando assim como no profissional, assim, que você lembra? No profissional, você fala? No profissional. No profissional. Bom, eu até passei para vocês por escrito, né? Só um resumo rápido. Eu sou de Ribeirão Preto, né? Eu fiz a base ali do Botafogo dos 12 aos 15 para 16, na qual com 15 para 16 foi a minha primeira partida como profissional no Botafogo, onde houve interesse de São Paulo
ir atrás do Botafogo e acabar me comprando e tal. E quando eu vim para cá, dia 8 de setembro de 1994, o São Paulo tinha acabado de perder a Libertadores pro Vélez Sarsfield, né? Nos pênaltis, né? Que até o Palinha acabou errando o pênalti e tal. Então logo quando eu cheguei, pô, você tinha Palinha, você tinha Miller, né? Nossa. Você tinha Euler. Nossa! Né? Então, quer dizer, é difícil, acho que apontar um que tava... O Zete, por exemplo, o goleiro, né? Que também tava naquele time. Então, pô, e eu tinha eles como referência, porque... primeiro que eu vi o título de São Paulo em 86, com 7 para 8 anos, ao lado do meu pai, que foi contra o Guarani. E depois aquela sequência de títulos ali, Campeonato Paulista 87, 89, né, 91, aí depois veio o Campeonato Bi da Libertadores, na qual eu tinha esses jogadores como referência, Raí, Miller, Palinha, Valber, e que depois de 2 anos eu estava com os caras no gramado, né? Caraca, meu no CT, Deus. ou às vezes contra, ou às vezes juntos, né? Uhum. Enfim, e aí eu vim, na verdade, contratado de São Paulo em 94, com 16 anos, mas para jogar no Sub-20, né? Na qual chegamos juntos, eu e o Dodô. Caraca! Né? O Dodô 7'4", né? Eu 7'8", ele 4 anos mais velho. E ele o Dario acabou optando por ele para jogar, e eu acabei descendo pro juvenil com o Gilberto Sorriso, né? Ex-atleta do São Paulo também. Uhum. E só que pelo Botafogo eu tinha sido convocado para a seleção brasileira 2 vezes, né? Em abril de 94 e em agosto de 94. Em setembro de 94 eu sou contratado pelo São Paulo, desço pro juvenil e continuo indo para a seleção brasileira. Então aquele período ali de final de 94 acabei nem jogando muito pelo São Paulo, e sim amistosos pela seleção. E aí sim, em 95, eu entro pro Campeonato Paulista Sub-20 com 17 anos, na qual o time era eu, Fabiano, Álvaro, o Sidney, né? Uhum. Que, não o Sidney naquela dupla do Suélio, um outro Sidney, né? E ali nós somos campeões, e foi aonde o Tele Santana acompanhava os jogos, né? E foi onde ele me promoveu em 96, na qual em 96 eu tinha os caras como referência, e treinei contra eles em 94 e 96 estava junto, né? Então foi tudo muito rápido. Muito rápido, a né, minha velho? carreira, assim, né? E aí em 97 acabei tendo um problema de joelho na seleção brasileira, indo para o Mundial da Malásia, em 97, na qual em 97 eu fiquei praticamente o ano todo parado. E em 98 eu tive algumas oportunidades, né, com o Dario Pereira, que assumiu o comando de São Paulo, até porque o Tele ficou doente em 96, que aí veio o Muricy, depois o Muricy saiu, aí veio o Dario, né? E aí em 98 eu fiz poucos jogos ali, campeão paulista com o Nelson Batista, porque o Dario saiu. E aí depois a minha sequência, a minha trajetória, que ao longo da entrevista aqui a gente vai estar podendo falar melhor. A experiência com o Dario, que você falou, né? O Dario e é muito diferente, assim, do habitual que você estava acostumado com o Tele e tal. A pegada era muito diferente. Em relação a que, assim, você sentia, velho? Não, na verdade o Tele eu tive pouco contato com ele no campo. Quando nós íamos com o Expressinho, né? Ele que montou e deu na mão do Muricy. Nós fazíamos treinos, né? Contra o profissional, o time B do profissional. E ele dava alguns toques, assim, de posicionamento e tal. O Tele tinha acabado de mudar o esquema, né? Jogava num 4-3-3. Depois ele tira o atacante centralizador e traz para o quarto homem de meio campo. E vira um 4-4-2. Só que a base continua no 4-3-3, né? Então o Dario sempre utilizou esse esquema e eu jogava como um ponto esquerdo aberto, né? Só que o Tele já no profissional já utilizava o 4-4-2, né? Então eu tive pouquíssimo contato com o Tele, mas o pouco que eu tive a gente vê que ele era um cara completamente perfeccionista, né? Ele gostava do jogador completamente técnico, né? Inclusive a gente acompanha em algumas entrevistas antigas aí dele falando que o principal para o atleta, para ele entender a parte tática, executar a parte tática, é ele ser um jogador técnico. Sim. Se você não tiver o passe, a condução, né, o chute, o domínio, como é que você vai ser um meio-campista? Como é que você vai ser um atacante, né? Então ele explica muito isso. Então ele gostava de chegar próximo à perfeição. Por isso que tem histórias, né? Que ele colocava o Cafu para cruzar mais de 50 vezes depois do treino. Sim. Eu gostava que a gente ficava fatiando a bola de um pro outro, né? Para poder ter uma batida e tal. E esses treinadores da base, que na época era o Dario, que era o Pita, que era o Gilberto Sorriso, Paulo Nani, Heriberto, tudo ex-atletas, né? De futebol, comandavam as categorias de base. Obviamente também utilizava desse artifício, né? De treinos
técnicos, de PTK bolinha de tênis, de PTK bolinha de borracha, de PTK a bola de jogo, né, de você fazer a parte técnica, de trocar passe com o companheiro. Hoje eu vejo isso muito pouco na base, né? Não só talvez no São Paulo, mas em outros clubes a gente vê outros tipos de treino, né? Que a gente vai até chegar nessa situação do futebol de antigamente para o futebol de hoje, né? Então o Tele era esse cara, ele era perfeccionista, era um cara exigente, né? Mas tive muito pouco contato com ele, mas o pouco que eu tive eu percebi isso, e a gente vê em entrevista, né? De amigos que ele era muito exigente, né? O Guto, nas categorias de base do Palmeiras, eu lembro de você ter comentado alguma coisa em relação a isso, né? Dos treinos que dão hoje na base do Palmeiras, o cara traz o pessoal para fazer esse jogo no terrão, às vezes, durante uma vez por mês, se não me engano, você comentou e tal. Que a gente comentou nos últimos papos que a gente teve aqui, né? Que isso faz falta, né, pro jogador profissional se formar com essa coisa do futebol de base na terra e tal e tudo mais, mas não rejeitar totalmente a tecnologia aplicada hoje, né? O que ele tá falando, Marquinhos, você deve ter conhecimento, né? Que o João Paulo, que coordena a base lá do Palmeiras, ele tenta trazer aquela coisa do futebol raiz, né? A garotada ter habilidade, né? Então acho que uma vez por semana eles jogam no terrão, uma vez por semana parece que eles jogam contra o time das comunidades, né? Para jogar descalço, né? Para ter pegar esse, porque a gente fala muito o futebol antigamente nós brincávamos futebol na rua, né? Jogava descalço, né? E hoje os campos, sumiram os campos, né? Então, hoje tá muito escolinha, não tem aquela coisa de raiz, né? Que vem a habilidade, né? Tá muito em cima de preparo físico, de tático, mas na habilidade mesmo, acho que sumiu muito, né? Então a gente não vê mais futebol como antigamente, um cara que dribla, que vai para a linha de fundo e cruza, que dá aquelas pedaladas, é muito pouco isso aí. O futebol é mais toque de bola. E quem faz isso, né? O juiz dá cartão amarelo, né? Entendeu? Então é esse comparativo que a gente faz, porque o futebol tá acabando ficando chato pra gente hoje, né? Não sei se eu fui claro no que ele falou, se faz sentido o que eu tô falando aqui, se tem essa percepção. Não, faz sentido, mas assim, eu vou falar uma coisa que às vezes vocês vão falar, puta, nunca tinha escutado isso. Eu estudei a minha vida toda numa escola estadual em Ribeirão Preto, né? Na qual o estudo era muito puxado, né? Se você ficasse de recuperação em 3 matérias no estado, você repetia na minha época. Hoje, hoje você só repete por falta, né? Aí é onde eu quero chegar. Na minha época de escola, cada bimestre era uma modalidade, né? Era vôlei no primeiro bimestre, segundo era handball, terceiro basquete, quarto futebol, enfim. Então, trabalhava-se muito a coordenação fina dos alunos na época, né? E então nós somos uma geração onde a escola exigia muito isso, onde tinha, assim, campos de terra, campos de grama, mas com uma irregularidade tremenda, né? Onde, obviamente, tinha rua, tinha pique-pega, tinha pique-esconde, mamãe da rua, tinha várias brincadeiras na qual se permitia ficar na rua. Eu ficava na rua em Ribeirão Preto quando eu estava de férias, da 8 da manhã até as 7 da noite, porque não tinha tanta periculosidade como hoje nós temos, né? Verdade. Então, infelizmente, não tem. Eu falo por mim, eu não vou deixar minha filha ficar andando aqui na Vila Sônia, na rua, brincando, né? Não faz sentido. Uhum. Então, eu acho que a escola ajudava muito essas gerações, né? Tinha esses treinos também em campos irregulares, tinha as brincadeiras de rua, onde o jogador, né, tá praticamente pronta a sua coordenação, né? Outra visão, quase todos os clubes do interior, ou até mesmo os grandes, eram ex-atletas, né? Isso também faz muita diferença. Também tinha ex-atletas comandando base, que às vezes não dava certo e tal, mas 70%, 80% tinha aquela vivência, aquela visão de qual o treino certo para fazer. E hoje a gente vê essa tecnologia que acho que ela ajuda, né? Você pega hoje, né, que a gente brinca que é o sutiã, você vê a quantidade de quilômetros que o cara corre, né? Talvez você evita alguma lesão, coisa que antigamente nós não tínhamos, mas ao mesmo tempo também atrapalha um pouco demais a tecnologia em relação ao futebol.
Porque tem uma frase do Cruyff, né, que fala: futebol é simples, o difícil é simplificar. Né? Então, quando você faz a coisa simples, né, a coisa anda, né? Que era antigamente. Né? Eu falo para alguns pais aqui, excesso de treino, né? Hoje você coloca um moleque de 12, 13 anos querendo treinar 4, 5 vezes por semana. Sendo que eu falo para os pais aqui do clube que eu, até meus 13, 14 anos, eu treinava no máximo 3 vezes por semana, né? E acabei virando jogador. Então, quer dizer, então faz sentido sim, né? Você treinar, né, na terra, né? Você trabalha, a bola pinga, né? Você trabalha aquela tua coordenação. Mas na nossa época, acho que a escola ajudava muito e hoje acaba atrapalhando. Hoje você vai numa aula de educação física, é o professor mexendo no celular, é a criança brincando com o celular, enfim. Então, são gerações completamente diferentes, né? Por isso que a gente vai vendo o resultado dentro dessas modalidades brasileiras, no Brasil. É verdade, essa questão do celular aí é complicado, né, velho? É outra geração, né? O pessoal tem outros costumes hoje em dia, né, velho? Na sua infância, assim, Marquinhos, você curtia fazer o quê além do futebol, lógico, né? Que no mínimo você ficava jogando bola na rua, essas coisas todas aí, né? Então, eu fui de uma classe média em Ribeirão Preto, né? Uhum. Meu pai é comerciante, sempre foi comerciante, minha mãe trabalhou com enfermagem, depois que foi tendo eu e meus 2 irmãos, os 3 filhos, deu uma segurada e tal. Então eu fui ter um videogame Atari, né, que vocês vão lembrar. Com né, certeza. Com meus 12, 13 anos de idade, né? Então nesse período aí, dos meus 5, 6, onde eu comecei a lembrar das coisas, eu vivia num clube de campo em Ribeirão Preto, todo sábado e domingo, né? Todo sábado e domingo eu estava no clube, brincando com bola, correndo atrás de bola, brincando com meus irmãos, né? E aí, na sequência ali, com meus 9, 10, 11 anos ali, já na escolinha Mabel, né? Aí depois eu me transferi pro Botafogo, né? Nos meus intervalos, ou era rua, ou era brincar de pique-pega, de pique-esconde, de vez em quando jogar um Atari, até porque meu pai colocava horário, né? Falou, ó, tem que parar de ficar jogando videogame, tem hora de descansar, hein? Legal. Então, minha vida foi praticamente isso aí, clube, né? Rua, de vez em quando um videogame, até porque não tinha celular, não tinha porcaria nenhuma, né? E que hoje de fato isso atrapalha. Então a minha vida foi praticamente, igual eu falei, respirei futebol a minha vida toda. Mas né? você assim... A escola não exigia, né? Onde eu jogava futebol na escola também, quase a semana toda, né? Adorava quando tinha educação física, as 2 últimas aulas era educação física. Pô, a quarta-feira não queria faltar em hipótese alguma, né? Porque a gente tinha o esporte para praticar, né? Então, foi basicamente isso é a minha infância. Mas foi tudo muito precoce, né? Eu com 13 anos, eu já estava jogando o Campeonato Paulista Sub-15 pelo Botafogo. Caramba! E quando eu cheguei ele completar 15 anos, eu já estava no profissional do Botafogo, né? Então foi tudo muito rápido, né? E aí eu vim para São Paulo e aí tive a minha trajetória aqui no clube. Caramba, mas você não sentiu falta em nenhum momento assim, velho? Do quê? De ser criança, assim, tipo, de estar mais brincando, jogando videogame mesmo e tal, não sei o que, sei lá, porque a impressão que eu tenho, talvez não é só uma impressão minha, né? De fato né? O jogador em si, ele começa o profissional dele muito cedo, né? Ele é meio que cerceado, assim, dos desejos infantis. Falta, na verdade, de Ribeirão Preto seria a convivência mais com os meus pais, né? Eu falo aqui que o futebol, quem sabe jogar dentro das 4 linhas, não é difícil. O difícil é fora de campo. E o que é fora de campo? É abdicar de uma série de coisas, de festa, de bebida, ficar longe da família, né? Então isso é uma coisa mais difícil. Então o que eu sinto falta talvez é dos meus pais ali o tempo todo, aquela semana, dando dura, brigando, né? Enfim, é o que eu sinto mais falta. A da infância, tudo passa, né? A gente tem uns filhos que acaba acompanhando, né? E tem um filho hoje de 26, o Lucas, tem o Felipe de 24 e tem a Larissa de 16, então naquela trajetória deles ali, a gente acaba sendo criança também, acaba brincando um pouquinho com eles, mas hoje, se me perguntar o que eu sinto mais falta, talvez foi esse tempo que eu perdi com os meus pais, que isso eu não vou recuperar mais, né? É verdade. E às vezes até brigo com a minha esposa, o Guto até conhece a Cíntia, às vezes qualquer tempo que eu tenho, eu quero ir para Ribeirão, né? Porque meus pais estão acima de 70 anos, hoje eu tenho uma avó paterna, né, com demência, com 94 anos, né? Uhum. Então eu não sei até quando ela vai suportar. Então essa falta de contato é o que eu sinto mais, né? Relação ao que eu fazia no clube de pequeno, na escola, são histórias que ficaram para trás, obviamente me acrescentaram muito na minha vida, mas o que eu sinto mais falta hoje é dessa convivência com eles, que eu perdi devido ao futebol, que foi uma escolha minha, que eu não me arrependo, né? E hoje, através do futebol, hoje estou aqui no São Paulo há 15 anos como funcionário, né? Então, vida que segue.
Legal. Você vê que. Mas é isso, né? O futebol, quando o cara segue a carreira logo cedo, ele tem que abdicar de muitas coisas, né? Verdade. Às vezes não vai, você vai ter que abrir mão da sua infância, abrir mão de várias coisas, né? Que depois, lá quando você. Por isso que isso eu entendo muito do jogador de futebol. Quando ele chega a ser profissional, ele assina o primeiro contrato, vê o salário que ele vai ganhar, aí ele fala, puta, agora eu posso fazer o que eu não estava fazendo, né? E aí, às vezes, o cara se perde, né? Às vezes o cara se perde. Né? Verdade. Sim. Tá sempre, né? O cara se perde. Mas aquele cara que tem uma família ali que vai conversar, vai ajudar ele ali, beleza, né? Então, não é fácil a carreira de jogador de futebol. Às vezes a gente tá lá, assim, televisão, reclamando com o cara não é muito, mas, pô, mas que cara abriu mão pra ter isso tudo, né? Exato. Eu tava conversando, eu vim da personal, que eu comentei contigo, das 2 às 6, e aí chegou o pai com o filho, que treinou das 2 às 3 comigo, né, um menino de 10 anos, e a gente entrou nesse assunto, né, o Gilberto, que é o nosso preparador físico, que é fisiologista também, a gente falando, né, o Giba acompanha muito futebol e tal, e a gente comentou disso, né, porque o pai veio perguntar, e aí, o que você acha do Jota? Você acha que ele vai ser jogador? Eu falei, ô Bambu, o moleque tem 10 anos, ele tem que ainda se divertir por um período. Exatamente. Né? E depois ele vai atravessar cada coisa que você... Eu, se eu tivesse, por exemplo, mais 3, 4 anos de carreira, que eu até tinha fôlego para jogar, porque eu parei no Veneza da Itália com 33 anos, né? Uhum. Se eu ficasse mais uns 2, 3 anos, na qual a Cíntia não me acompanhou os últimos 3, 4 anos da minha carreira, eu não ia acompanhar o crescimento da minha filha, que na verdade eu nem vi o aniversário dela de 1 ano, né? Então eu falei para ele, ser jogador de futebol não é fácil, Bambu. É muito difícil. Ainda aquele 1%, onde os caras são milionários, é muito mais difícil. Muito por isso mais. que essa porcentagem muito pequena, né? Bacana. Ô Marquinhos, bacana aí esse bate-papo com você, legal. O programa é isso mesmo, é trocar essa ideia, é trocar experiência, né? E falar do futebol antigamente. Me fala mais um pouco, o Marquinhos. Depois do São Paulo, aí você jogou mais Santa Cruz, jogou na Europa. Me fala um pouco aí. Então, depois de São Paulo, carreira. Que nós somos campeão paulista, aí veio o saudoso Mário Sérgio, né? Como treinador de São Paulo, que ele ficou pouco período, depois ele acabou voltando para a televisão, onde ele já trabalhava. E ali no final de 98 veio o Carpegiani, né, que foi técnico em 99, na qual o Carpegiani não quis me aproveitar. E na época o diretor tinha o seu Pércio Rainha, né, que me fez um convite para jogar no Náutico, né? E eu acabei aceitando. Então eu fui emprestado para o Náutico em 99, disputei o Campeonato Pernambucano, tivemos o acesso da Série C para a Série B. E aí acabou o empréstimo, eu voltei para cá, e aí foi quando eu pulei aqui para Santos e fui jogar na Portuguesa Santista, que foi um ano fantástico, empatamos com a Barbarense em casa e não classificamos para a semifinal. E depois teve a continuidade do trabalho com o Muricy lá, que perdeu a semifinal para o São Paulo em 2001, que era o Souza, o Tico Mineiro, atacante, Adriano, que jogou no São Paulo também. Ô, Marquinhos, só para lembrar uma coisa, na Primeira Santista você jogou com o Bica também? O Bica jogou Joguei com o Bica, era eu, Bica, Tico Mineiro, goleiro era o Pitarelli, Jorginho, né, o Jorginho Meia, né, que jogou na Portuguesa, que teve a tragédia, Cantiflas. que teve a tragédia que perdeu o filho, né? Nós entrevistamos ele. Então, uma pessoa fantástica, me ajudou muito da hora. Darcy, que era do Curitiba, o Darcy, o Meia Darcy, então a gente montou um elenco legal que acabou não subindo para a Série B. E eu acabei depois voltando para o São Paulo, porque o Vadão, né, o saudoso Vadão, iria me aproveitar naquele ano de 2001 e acabei tendo uma discussão com o seu Dias, um diretor que tinha na época de futebol, e acabou falando que eu ia ser uma moeda de troca junto com o Ilan do Paraná. Acabei indo para o Paraná contra a minha vontade, não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Hoje eu falaria para ele, não, vou ficar dando voto e horário alternativo aqui e vou para onde eu quiser. Enfim, só que a minha geração é a geração que gostava de jogar futebol. É onde a gente também pode chegar mais para frente. A gente tinha prazer de jogar futebol. Né? Acabei indo para o Paraná em 2001, fui vice-campeão paranaense, mas não fui muito feliz, porque meu contrato era até final de 2001. Aí acabaram rescindindo meu contrato, voltei. Aí meu contrato com o São Paulo termina em julho de 2001. Aí foi quando houve um regresso muito grande na minha carreira, em relação até financeira. De eu morar debaixo da arquibancada do União Barbarense. Caramba, velho! Copa Paulista. Sério, pra ganhar de R$10 mil para ganhar R$1.500. Caramba!
Então, olha o prazer de querer jogar o futebol. É verdade. Eu tinha uma prestação de apartamento, que é esse que eu moro, de R$1.000 por mês, né? Se não fosse o meu sogro e meus pais, né, de me ajudar, talvez eu não teria uma continuidade na minha carreira. E aí veio o Fabrício Carvalho de Portugal, né? O Fabrício Carvalho que jogou no São Caetano, no Goiás. Fizemos uma dupla de ataque muito boa, nós fizemos um campeonato perfeito na Copa Paulista, perdemos pro Bandeirante de Birigui na final, que renovaram meu contrato pro Campeonato Paulista, que fui pro União São João de Araras jogar a Série B, que do União São João de Araras eu fiz uma puta partida contra o Ceará, que me contrataram em 2003, que fui vice-artilheiro da Série B, que fui pro Atlético Mineiro em 2004, e voltei pro Fortaleza, tive acesso do Fortaleza da Série B pra Série A, fui pro Santa, campeão pernambucano, acesso da Série B pra Série A, fui pra Coreia, voltei pro Sport, campeão pernambucano, acesso da Série B pra Série A. Caramba. Ou seja, então foi assim uma mudança da água pro vinho, né? De 10 mil para 1.500, de 1.500 a gente foi de forma gradativa, até eu chegar no Sport foi o meu maior salário, né? Que foi de R$50 mil por mês, né? E depois estive na Coreia também, em 2005, né? Então, quer dizer, é que eu falo, ser jogador de futebol não é fácil. Não Ninguém vê a trajetória, o que acontece longe da família, e faz mudança, e bota carro na cegonha, e coloca as mudanças dentro do carro, e o carro não chega, enfim. É uma confusão que só quem passou sabe o que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, do jeito que é cansativo e que é dificultoso, mas é prazeroso, né? Eu tenho, uma história aqui, que a gente tá falando, resumindo de 1 hora, mas é uma história fantástica, apesar de eu não estar naquele 1%, mas eu também não tô naqueles outros 85% do jogador que ganha hoje um salário mínimo, né? Tive ali 3, 4 anos ali de bons salários, né? E de histórias positivas, né? Campeão também com a seleção brasileira, vice-campeão do mundo, né? Então, foi uma trajetória legal que hoje a gente tem essa história para contar quando tem a oportunidade, porque eu não sou de ficar falando muito, e essa vivência de passar essa experiência hoje para os atletas aqui de São Paulo. Essa história toda, viu, Marquinho? Cara, ela é inspiradora, viu, velho? Porque é aquilo que você falou, você não é o cara que ganha R$1 milhão por mês e tal, mas você é um cara de sucesso, né? Você é um dos caras de sucesso do futebol, né? Porque é aquilo, cara, eu tava comentando isso com a minha esposa hoje, velho. Hoje eu tava comentando com ela sobre a maior parte dos jogadores de futebol, né? Que os caras, eles sonham em jogar futebol e serem o Neymar, serem o Ronaldo, seriam o Rivaldo da vida e tal. E não é assim, essa não é a realidade do futebol em si, né? A realidade do futebol é que tem milhares e milhares de jogadores que ganham um salário mínimo, um salário muito pequeno. E os caras que jogam e que amam jogar futebol também, né? E tem, assim, eu acho que você é um cara que é o retrato do cara que amava jogar futebol, jogava pelo esporte. E isso culminou no seu sucesso, sim, que você teve, um sucesso no futebol, mas que muitos e muitos e muitos outros não chegaram a esse sucesso, né, cara? Isso é triste também. Exato. Né? Eu tive uma perseverança muito grande, porque você pega, tive vários bons jogadores que jogou comigo no Paraná, na União Barbarense, União São João de Araras, bons jogadores que almejavam, que tinham um sonho de um dia estar num time grande, de ganhar seus 20 mil, 30 mil, e não conseguiram, né? E continuaram com aquele salário, né? E eu ainda tive esse pico, né? E tive essa pequena história, mas porque deu certo, né? Às vezes eu estava no lugar certo, na hora certa, e encaixou aquele momento, e a coisa foi aparecendo outras oportunidades, eu fui aproveitando, né? Enfim, mas é muito difícil, não é fácil. Não é fácil, são várias situações que vai entrando no meio do caminho, né? Que a gente fala que aquele caminho cheio de espinho, né? E se você não tiver cascuda ali para poder suportar ali as picadas ali, os furos, né? Você não vai conseguir chegar, porque é muito difícil. Tive, graças a Deus, essas oportunidades e foi muito bem aproveitadas, né? E poderia ganhar mais dinheiro e tal. Deus sabe o que faz. Com certeza. Essa é a minha pequena história e vida que segue. Hoje, muita gente aqui, inclusive, né, o Guto, quando frequentava o clube aqui, não sou muito de falar, mas muitas pessoas me respeitam até pela minha humildade, pelo jeito que eu sou, né, de ter essa pequena história, mas é a minha história ali no futebol, né? Cara, o Guto, deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho, cara. Porque é uma percepção que eu tenho, eu não sei.
O Guto, ele convive muito, tanto que, né, eu tô aqui por causa do Guto, né? Conversando com o Marquinho de São Paulo por causa do Guto, né? Então vocês que têm mais esse contato direto com os jogadores e tal... Cara, eu sinto que antigamente, até já falei isso aqui, que os caras eram mais apaixonados pelo esporte, né? Eram mais apaixonados pelo futebol em si. Eu vou contar uma história em relação ao que você tá querendo saber. Boa. Cara, hoje, vocês que têm o contato com essa galera ainda, vocês acham que ainda existe essa paixão? Eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu tenho uma história, obviamente que eu não vou falar o nome do atleta, mas foi da safra do meu filho Felipe, que o Guto conhece. Hoje ele é profissional de futevôlei. E ele é da safra do Wellington, lateral esquerdo, do Ed Carlos, o meia, que mais? Pablo Maia, mas é um pouquinho mais novo, mas frequentou ali o mesmo ambiente. E aí quando o Alex jogou no Palmeiras, sim, nós jogamos junto na Seleção Brasileira Sub-20. Né? O Cabeção? E aí quando ele assumiu o Sub-20 de São Paulo, eu virei pro meu diretor do departamento, que foi já diretor lá na base, que tinha contato com outro diretor, se eu pudesse acompanhar um pouco os treinos ali do Alex por uma semana e tal. E o Alex, todos nós sabemos que, pô, no Curitiba ele foi o cara, né? Foi da onde ele foi revelado e tal. Sim. E aí ele veio conversar comigo, né? Ele tava com aquela safra 2001, 2002, 2000, né? Para poder se preparar para jogar a Copa São Paulo de futebol júnior. E ele virou para mim, né, que virou para esse atleta que ele não ia aproveitar, que tinha mais 2 anos e meio de contrato, ganhando R$50 mil por mês. Caraca! E ele vira assim pro atleta e fala, ó, eu mando no Curitiba. No bom sentido, né, Curitiba? Eu mando no Curitiba, que é o que o boleiro fala, né? Eu mando no Curitiba. Se você quiser, eu te coloco um avião hoje. Eu não vou te aproveitar aqui, vai ser bom para você. Você vai pro time do profissional. Você vai chegar lá, você vai se condicionar, você vai pegar ritmo de jogo, você vai jogar, você precisa aparecer, você é bom jogador. Boa. O moleque vira assim pra ele, não, eu tenho mais 2 anos e meio de contrato, eu vou ficar por aqui mesmo, fazendo um churrasco e tal. Então quer dizer, é uma geração louco. que o mercado hoje ele é muito inflacionado. Aí a gente vai chegar numa outra situação. Na minha opinião, tá? A Lei Pelé atrapalhou um pouco o futebol. Né? Nada contra nome Pelé, pelo amor de Deus. Até porque fizemos aniversário junto. Quer dizer, o Pelé já se foi 2 anos, né? Mas eu sou dia 23 de outubro, né? Mas a Lei Pelé acabou com os clubes, né? E aí hoje os clubes não são mais donos dos atletas. Hoje você tem que colocar uma multa rescisória naquele jogador promissor e ao mesmo tempo dar um salário alto para ele para poder segurar, na qual só os grandes conseguem fazer isso. Então os times do interior não fabricam mais jogadores. Pode ver que vários clubes estão se fechando porque não tem como se sustentar. Né? Então, quer dizer, o jogador vai perdendo a identidade com o clube. Porque se o clube é dono dele, tem 7 anos de contrato, beleza, você quer ficar encostado aí, você vai ficar encostado aí, eu vou perder meu dinheiro também, você não vai jogar em nenhum lugar. Mas os jogadores queriam ter essa oportunidade, é o que eu acabei de falar, o São Paulo me emprestou para 3, 4 clubes, até dar certo e eu estourar. Mas hoje a geração não quer. Hoje a geração ganha muito, né? O moleque ganha 50, 60 mil por mês, com 3 anos de contrato, ele vai ter mais de 1,5 milhão aí na conta, entendeu? Se ele souber administrar, vida que segue pra ele, boa sorte, mas não vai ter essa história que a gente tá contando aqui. Caraca, meu Deus. Aí é onde a gente chega, né? Por isso que a gente futebol, a gente não sente mais. A gente vê que os caras não gostam de futebol mesmo, né? É isso, Guto. Por dinheiro. E assim, pensando não ser profissional no jogo, eu sempre falo, os caras trocaram. Antigamente, Marquinhos, você queria ser profissional de futebol, jogar num grande time e jogar na seleção. Esses passos você seguiu. Né? Você seguiu. Mas hoje o jogador, a molecada, ele não quer passar por isso. Ele já quer estar na Europa. Exato, perfeito. Eu falo aqui direto. O moleque que é promissor no Botafogo de Ribeirão Preto, porra, eu, por exemplo, eu acabei de falar, eu olhava o Miller jogando, falei, gente, eu quero um dia estar do lado desse cara, eu quero estar no time que ele tá. Eu quero estar no São Paulo, eu quero estar no Flamengo, né? Que eu acompanhei muito do Zico, né? Enfim, aí, porra, hoje o moleque, que ele é promissor, né? Pô, o moleque já tá pensando hoje, sabe qual que é a pergunta do empresário pro atleta, que é bom? Você tem dupla cidadania? Então, quer dizer, não me pergunta se o moleque tá bem. Você tem dupla cidadania, né? Então, quer dizer,
a gente vai perdendo a identidade, né? E hoje os jogadores antigos aí, que você citou aí, o Vampeta, né? A gente vê o podcast aí do Miller fazendo, né? Edilson comentando, entre outros jogadores das antigas, já vem falando há muito tempo que o futebol brasileiro tem que parar de querer imitar a Europa. Mas o porquê acaba jogando igual a Europa? Porque os moleques com 15, 16, 17 anos tá indo embora. É lógico, cara. O moleque vem pra seleção com 22, 23 anos, meu. Ele tá com o DNA europeu. É lógico. Exatamente. Então, aí a gente vai mais além. O Zico, o próprio Miller, esse pessoal foi pra Europa, o Raí, com 26, 27 anos. Eles foram pra Europa. Total. Né? Então, quer dizer, você vai perdendo o DNA brasileiro, além de querer imitar. Olha só que eu brigo aqui. Pra que ficar jogando com porcaria? Nada contra os goleiros. Com goleiro. O goleiro é pra pegar com a mão. É pra pegar com a mão o goleiro. Não é pra ficar jogando com o pé. Né? Não, vamos imitar a Europa. Lógico que os caras na Europa sabem jogar. Você vai num Bayern de Munique, você vai no Barcelona, você vai no Real Madrid, são os melhores da Espanha, são os melhores do Brasil, são os melhores da Alemanha. Só tem fera. Só tem né? fera. Além daqueles campos que todos os campos da Liga Espanhola ou da Liga Italiana são iguais. Não é igual aqui no Brasil, que um campo é pequeno, outro é grande, outro é cheio de buraco, outra grama é bonitinha. Então, quer dizer, você acaba fazendo algumas coisas que vai tirando o DNA do futebol brasileiro. Essa é a minha visão, assim. Não, e outra... É a nossa mesma visão também, tá? É essa discussão que todo programa a gente tem, é a mesma. Por isso que a gente virou o programa dos velhos reclamões. A gente fica reclamando do futebol. Total. Não tem. Marquinhos, escalar a seleção brasileira hoje, eu não sei, tá? E digo mais. E digo mais, já falei várias vezes. Triste nós vamos estar que depois com o Neymar parar. Porque depois do Neymar parar, a gente não vai ter mais aquela coisa assim, putz, vai aparecer um cara, não vai. E se você perguntar pra mim, tem que levar o Neymar, nem se for 50%. Claro. Caraca, cara. Aí é personalidade. Porque ele, com uma perna, ele vai ser o protagonista da seleção. Ele sendo o protagonista, tem 3, 4 coadjuvantes, que é Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, né? Esses sim irão virar protagonista junto com ele. Porque o Neymar vai puxar a responsa pra ele. A gente jogou. Se a gente olhar o Neymar no campo, fala, puta, fudeu, o cara veio pro jogo, e agora? É diferente. É diferente. Não adianta. Sabe, e outra coisa, o Neymar, se fosse espanhol, italiano, alemão, seria o melhor do mundo. A imprensa bate demais. Eu não sei por que pega tanto. Deixa o cara, se o cara quiser fazer o que faz fora de campo, o problema é dele. Cada um tem sua vida, tem suas escolhas. Mas ele não se cuida, ele não dá exemplo. Paciência, entendeu? É só não ver. É só fechar o celular e não ver o que o Neymar faz. Manda o pai proibir o filho e a filha de ver o que o Neymar faz. Pronto, é simples. Mas que ele tem que estar na seleção, ele tem. Marquinhos, deixa eu te falar. Os jogadores de antigamente fazia pior que o Neymar fazia, só que eu não quis falar aqui, né? Eu ia falar algumas coisas. Que não tinha mídia social. Porra, eu vejo o Neto falando, não sei o que, matando o Neymar. Cara, o cara fazia pior, bem pior. Então eu vou passar uma coisa pra vocês. Eu frequento o Caioba também, né? Do Caio Ribeiro, né? É uma clínica de futebol, né? Que é muito legal. É um convidado, tá? Mas é difícil ainda, mas ele vai ser um convidado. É muito legal. É muito legal. É muito legal o Caioba, né? Que são 4 eventos em Mogi, 2 em Comandatuba, né? Enfim, e um dessas em Comandatuba que eu fui em janeiro, uma das estrelas era o Djalminha, né? Olha lá. E, enfim, mas o cara é um mágico dentro de campo. Mesmo brincando, vai tomar banho na soda. Que craque de bola. A gente quase vira pra ele e fala, não dá pra você jogar a Copa do Mundo de novo, não. Enfim. Aí a gente conversando no jantar e tal, ele falou, Marquinhos, mano, se é nos tempos de hoje com as redes sociais, a gente tava tudo preso, mano. Que hoje a rede social, mano, fode o cara mesmo. Hoje, total, velho. O cara tá sendo filmado. Total. Então é complicado, cara. É muito difícil, cara. Mas assim, pego muito do pé do Neymar. É o último jogador daquela geração que é extraterrestre, que eu falo que outra coisa que atrapalha muito o ciclo, que eu falo por mim, tá? Eu fui me sentir um jogador maduro com 23 anos. Por quê? Porque eu atropelei etapas. Com 13 eu tava no 15, no 15 eu tava no profissional. Eu poderia jogar uma partida no profissional.
volta pro 15, né? Enfim, aí hoje o moleque chega com 16 anos na base, 17, ele tá velho. Ah, ele tá velho, mas por que ele tá velho? Porque nós temos esses extraterrestres, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Robinho, que com 17 anos os caras estavam resolvendo, né? Mas assim, mas não é bem por aí. Esses caras são completamente diferentes, é outra prateleira. É outro então, nível, né, velho? É outro nível. Então a gente queima muitos atletas que talvez com 16, 17, quando toma um não, que às vezes o cara desanima, não quer continuar, que poderia ser muito bom jogador com 22, 23, né? Então a gente queima, além de ter perdido um pouco o DNA, tem essa situação de falar que o jogador com 17, 18 anos, se ele não resolver no profissional, ele tá velho. Mas eu vou confessar uma coisa pra você, Marquinho. Eu vou falar do coração aqui, ó. Como um torcedor de sofá que eu sou. Cara, eu percebo que os jogadores, aquilo que a gente tava falando aqui, não tem paixão de jogar. E os jogadores que hoje se formam como profissional, parece que é uma tortura. Eles não veem a hora de acabar o jogo, cara. Sabe? É uma coisa assim que eles não querem estar ali fazendo o trampo ali, tá ligado? Então, sei lá, eu acho que falta um pouco mais de paixão mesmo dos jogadores pra jogar o futebol. Porque os caras podem até ser bons de bola. Não são ruins. Não são no nível que a gente tá falando aqui de um Neymar, de um Ronaldo, de um Romário e tal. Mas, cara, são jogadores que precisavam de um pouco mais de entrega. Não, mas são gerações de, vamos falar, sei lá, de uns 15 anos pra cá, sendo mimados, né? Dessa Lei Pelé que virou em 1998, né? Que aí depois começaram a entender como vamos ganhar dinheiro, os empresários, porque jogador de futebol ele tem que ganhar dinheiro mesmo, é o trabalho dele. Sim, né? Carreira curta. Os clubes foram ficando pra trás, né? Aí empresários, né, fazendo a cabeça dos atletas, né, fazendo com que eles visam somente o dinheiro, né, de não ter essa paixão pelo clube. Se você pega um empresário hoje, né, ele vai ganhar o dinheiro dele, mas ele colocar na cabeça do moleque de que ele tem que dar vida no São Paulo. Isso. E ele do São Paulo, ele vai para às vezes até para um Flamengo sendo vendido, ou vai para um time mediano na Espanha, mas você tem que ficar aqui no São Paulo, você tem que gostar de... É isso. Não, 90% já fala com o cara, com o moleque. Ah, você tem dupla cidadania? Ó, faz 2, 3 jogos bons aí que a gente já vai te vender. Então, quer dizer, coloca muita minhoca na cabeça. É uma bosta. Então, obviamente que o mercado inflacionou. Sorte para essa geração, que o Raí falou. O que o cara ganha hoje em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele não ganhou na carreira dele toda. A gente tá falando do Raí, que ganhou uma porrada de título, né, meu? Enfim, então é difícil você hoje talvez mudar o sistema. Eu tive uma conversa com o Pedrinho, presidente do Vasco, né? Nós somos parceiros de seleção brasileira também sub-20 e dei os parabéns pra ele, porque ele aguentou porrada pra caramba, né? Corajoso. Demais, corajoso. E hoje ele tá aí com quase 7 anos de contrato com a Nike, já quase certo. A Crefisa vai dar uma cota para ele, tirou o gato lá do Vasco, né, pagou o IPTU. Então, quer dizer, ele tá fazendo a coisa certa. Eu mandei uma mensagem para ele, aí, como ele ficou muito famoso, né, eu falei, será que ele vai me responder? Pô, ele me respondeu falando que tá com saudade de mim, que quer combinar da gente se encontrar em São Paulo. Caramba, eu legal. falei, Pedrinho, será que a gente vai conseguir, nossa geração, tentar mudar esse sistema? Ele falou, pode ser que sim, mas vai demorar, né? Então, quer dizer, é difícil. Eu acho que muito o primeiro passo é acabar com a Lei Pelé. O clube ser dono de novo. Assim, as pessoas às vezes me batem pra caramba em relação a isso, mas talvez seria o primeiro passo aí para ver se os clubes voltam a ser dono dos jogadores. Não precisa pôr essa multa rescisória alta. Você pode fazer um contrato de 5, 6 anos com o atleta, na qual automaticamente ele vai criar uma identidade com o clube, né? Aquele período ali de 4, 5 anos de contrato, o jogador tem que se destacar para ser vendido, então ele sabe que ele precisa se doar pra caramba para ser vendido, né? Então, quer dizer, tem várias coisas aí que... Mas você acha que isso é possível, Marquinhos? Você acha que isso é possível, velho? Acabar com a Lei Pelé? Não sei, viu? Não sei. Ô, Marquinhos, eu gostaria que voltasse, nem se fosse 2, 3 anos aí para ver o que os clubes iam acontecer. Para pra pensar, vamos falar por mim, vai. Eu fui jogador convocado para a seleção brasileira pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Eu ganhava uma ajuda de custo de R$50 por mês. Nossa! Botafogo. R$50 por mês, tá? Caraca. São Paulo foi e falou, eu quero dar 500 mil. Botafogo falou, não, 700. São Paulo, não, 500. Não, 700, blá, blá, blá.
Me compraram por 550 mil no Botafogo. 550 mil, São Paulo foi lá e pagou pro Botafogo. Seria hoje o quê? Sei lá, 5 milhões, sei lá. Comprou, tal. Vim pro São Paulo. Vamos colocar nos tempos de hoje. Um jogador promissor, seleção brasileira, né? Sendo convocado para a seleção brasileira, o Botafogo ia ter que colocar uma multa rescisória alta para eu receber um salário X dentro do Botafogo. Para pensar um moleque de 15 anos ganhando 50 mil reais no Botafogo de Ribeirão. Nossa, não tem cabimento. Não tem cabimento. Não faz sentido. Então os clubes do interior acabam perdendo jogadores a preço de banana, que para os grandes não é nada, né? Automaticamente os grandes vão fazer mais dinheiro ainda. Então é difícil, eu acho que poderia talvez tentar pelo menos aí, sei lá, vamos tentar 3 anos sem a Lei Pelé. Não, vamos ou meio termo, né? Tem um meio termo. Ou meio aí. termo. Porque assim, ó. Eu já escutei isso, meio que... termo. Eu já escutei isso aí, meio termo. Eu já escutei isso aí. De fazer talvez meio termo, né? De ter tipo, um período X. Um período X e um período X. Porque eu vejo assim, o que trocou? Só trocou o patrão, né? Exato. O jogador continua escravo, tá? O jogador antigamente era escravo do time, do clube. Hoje ele é escravo do empresário. Exatamente. Exato. É uma mercadoria, né? Eu falo. É isso aí. Produto. O jogador é produto e acaba sendo escravo, né? Então só mudou a situação. Mas Marquinhos, cara, falta pouco pra acabar o programa. Falta pouco, cara, eu não acredito, mano. Que papo da hora, velho. Ô, Marquinhos, o lance do programa, né, é isso, né? Porque a gente quer deixar isso uma história no YouTube ali, quando for procurar o Marquinho, quero saber a história do Marquinho, o que falou. Então o cara vai lá buscar o Marquinhos e tal. Então a gente quer deixar isso registrado, né? Pegar vários jogadores da antiga, falar um pouco do que ele foi como profissional, o que é hoje. Então a gente conseguiu com você tudo isso aí num bate-papo gostoso, né? Então assim, é gratificante, cara, de ter isso aí, ter esse bate-papo. E hoje aí, finalizando talvez, não sei quanto tempo nós temos, através de uma conversa com o seu Anselmo, né, que faleceu aqui, que era de um partido. Eu estava no Veneza da Itália e já não estava muito afim de jogar. Ele falou, não, vem para cá, trabalha de forma voluntária com algumas categorias, né? E assim, Cássio, Guto, meu primeiro contato como técnico com os meninos de 12 anos, cara, eu não conseguia conversar com os moleques. Como é difícil você ser comandado e passar a comandar, né? Hoje eu falo que os 15 anos que eu tô aqui no São Paulo, eu comecei de forma voluntária há 5 anos, aí me contrataram, hoje eu estou há 10 como funcionário. Hoje eu sou coordenador técnico, coordeno mais de 900 atletas, né? Caraca! No campeonato interno e campeonato interclubes, o Guto sabe aí da correria. Mas hoje, os 15 anos que eu tô de São Paulo, hoje eu me sinto completamente preparado para pegar qualquer categoria até sub-20 de qualquer time do Brasil ou do mundo. Né? Caramba, foi uma experiência fantástica aqui, a gente sabe da briga política que tem os pais que acompanham o treino, que é diferente da base, que não pode. Né? Então foram 15 anos aqui, são 15 anos, né? Eu estou hoje aqui no São Paulo, com mais de 45 títulos, né? É do Sub-11, é do Sub-12, é do 13, é do feminino, a qual eu montei o feminino há 10 anos atrás. Hoje nós temos não só futebol menores de 9 a 17 anos feminino, como o futebol feminino adulto, que é de 18 até... Se a mulher com 50 anos quiser jogar, ela pode com mais de 80 mulheres, né? Aqui no nosso departamento. Legal, então hein, hoje velho? esse é o meu trabalho, né? Que depois de toda essa história aí como jogador de futebol, essa oportunidade que o São Paulo me deu há 15 anos atrás. Excelente. Que trajetória cara. bacana. Que da hora, Você é um cara bacana, cara. Você é um cara muito legal aí, você é muito querido aí. E joga muita bola, Cássio. Ah, garoto. Deu raiva dele, que eu jogava contra dele. Meu time lá, ó, matutando, o Martinho vai lá e pum, gol. A gente jogava melhor que ele, jogava Era uma época que, quando a gente para de jogar, a gente tem a memória de atleta, né? Então a gente pode ficar, às vezes, 1 ano sem fazer nada, que ainda você tem, né, um estímulo diferente, tá? Então eu fazia, tipo, 36 gols, né? 40. Nossa, agora pra fazer 10 tá difícil. Que a gente ganha peso, não treina mais, vai chegando perto dos 50, eu fiz 47 agora. Mas a gente ainda tem um pouquinho de raciocínio dentro do campo. Pô, excelente, cara. Joga muita bola. Pô, gente, que da hora, velho. Só mais uma pergunta, porque é uma pergunta que vão me perguntar, porque você me pergunta. Você conhece o Abilinho, Marquinhos? Você lembra da Abilinho? Conheço, pô. Eu cheguei, quando eu comecei a jogar pelo Milan aqui, ele tava terminando, né? Batia muito bem na bola, né? É o seguinte, toda entrevista que a gente faz,
sempre um cara jogou com ele, né? E ele quer que eu sempre pergunto, né? E eu esqueci do último, e ele já mandou, pô, você não falou de mim? Jogava muita bola, mano. A batida na bola dele era impressionante. Puta merda, desculpa falar viado, mas era foda. Pronto, já registrei, Cássio. Já registrei. Precisava isso. Pô, Marquinho, cara, só queria te agradecer demais. Foi um papo muito da hora, muito top. E mais um programinha pra nós, né, Gutinho? Mais um programinha nota 1000. É isso, eu que agradeço aí o convite. Quando precisar, pode contar com a gente. Obrigadão mesmo, de coração. Pô, maravilha. A gente vai ter mais bate-papo aí. Uma hora é muito pouco pra trocar essa ideia. Porque tem coisa pra caramba. Tem até uma história do Pedrinho que se eu contar aqui, vocês vão mijar de rir, mas deixa pra próxima. Não, vai ficar com gostinho de quero mais isso aqui, hein, velho. Isso aí. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, você que está assistindo esse programinha aqui hoje. Deixa o seu like aí no vídeo, um comentáriozinho pra nós aí, pra incentivar o vídeo. E até a próxima, minha galerinha querida. Até mais, Marquinho. Até mais, Gutão. Boa noite, um abraço. Valeu, gente.